Oi gente, tudo bem? Estamos dando continuidade às nossas videoaulas de História do Teatro. Hoje nós vamos continuar estudando o Renascimento, que foi um período de extrema efervescência artística e cultural na Europa, com grandes acontecimentos que transformaram o mundo das artes. Lembrando que esse conteúdo ele é extremamente extenso, ele é cheio de informações, pessoas e acontecimentos muito importantes, mas eu busquei sintetizar de uma maneira que facilitasse a nossa comunicação. Caso algumas dessas aulas tenha gerado uma curiosidade um pouquinho maior, a gente pode estar aprofundando e matando a sua curiosidade, saciando a sua vontade de saber um pouco mais. Então vamos lá. Na aula passada nós falamos do teatro elisabetano, do teatro que acontece na Inglaterra. Falamos da importância de Shakespeare, que é o maior expoente do teatro elisabetano, que além de projetar o primeiro teatro coberto da história, que é o Globe Theatre, ele também institui uma prática extremamente inovadora e importante para o trabalho do ator, que são os ensaios regulares. Então o Shakespeare ele tinha uma prática de ensaiar regularmente com o seu elenco antes da apresentação. Isso já é uma grande evolução, um grande salto no estudo da interpretação, no trabalho do ator, porque até então todas as apresentações elas seguiam o modelo aristotélico, de acordo com a poética que foi escrita por Aristóteles. Então até esse momento nós vivemos uma era chamada de textocentrista, onde o texto é muito mais importante, onde a mensagem que é passada é mais importante do que o trabalho do ator. Então, com essa instituição dos ensaios, nós começamos a buscar um aperfeiçoamento na interpretação e no trabalho do ator. Continuando com isso, nós vamos falar de um gênero que eu amo, que eu acho incrível e que é de uma importância enorme dentro da história do teatro, que é a comédia dell'arte. No final da Idade Média, que é o período das trevas, início do Renascimento, nós temos um gênero que começa a surgir e que se populariza por toda a Europa, que é a comédia dell'arte. O grande centro, os dois lugares mais importantes de maior significatividade para esse gênero é a Itália e a França. Então eu vou focar um pouquinho mais na comédia dell'arte italiana e vou falar um pouquinho da francesa também, ok? O que é a comédia dell'arte? Por que ela é tão importante? Bom, primeiro ponto que finalmente as mulheres entram em cena. Sim, porque muito provavelmente os grupos, as trupes de comédia dell'arte pensaram, por que eu vou colocar um homem fazendo mulher se eu tenho uma mulher que pode fazer uma mulher? Então eles decidem inserir as mulheres em cena. Eu não encontrei registros de quando foi a primeira mulher a entrar em cena, a primeira mulher na comédia dell'arte a apresentar um espetáculo. Até porque, por ser um gênero extremamente popular, ele acontecia por toda a Europa. Existiam inúmeros grupos de comédia dell'arte. Então é um pouco difícil a gente conseguir datar o início, a entrada das mulheres em cena, ok? O que acontece? Os grupos de comédia dell'arte, eles se juntavam, eles faziam um contrato que tinha duração de mais ou menos 1 ano, porém, eles ficavam juntos a vida inteira apresentando os espetáculos. Esse é um dos pontos importantes, porque existia um contrato que era assinado, que era acordado pelos participantes para que você fizesse parte da companhia. Então era uma contratação, é um início de um movimento mais burocrático, mais concentrado, monetariamente falando, de uma contratação de ator. E aí o que acontece? Eles faziam esse contrato, você podia ao final da temporada ir embora, não renovar o seu contrato, porém eles acabavam criando uma conexão e uma irmandade muito grande, e essas trupes de comédia dell'arte ficavam juntas a vida inteira. Outro ponto importante é que a comédia dell'arte ela vem num contraponto do que Aristóteles diz, porque a comédia dell'arte ela apresenta não uma linguagem clássica e rebuscada, e sim uma linguagem popular
que tinha mais acesso, mais afeto com o público que assistia. Existe também a questão da quebra da ação dramática, que para Aristóteles nós tínhamos que ter um distanciamento, né? Espectador era espectador, ator era ator, eu estou comunicando a mensagem, eu não tenho uma conexão com a plateia. E a comédia dell'arte, por ser um gênero de comédia, tinha muito contato com o público, tinha muita troca, muita fala direcionada para as pessoas. Então aí nós temos um início de ressignificação do modelo aristotélico, que é a quebra da ação dramática. Então essas trupes, eles tinham carroças e eles viajavam pelas cidades apresentando seus espetáculos. Eles apresentavam em ruas, em praças, em lugares abertos onde fosse possível reunir pessoas para assistirem o espetáculo. Muitas vezes, a própria carroça que eles usavam como transporte e como moradia servia também como palco. Ela era projetada de uma maneira que eles conseguiam transformar a carroça em um palco para as apresentações. Mais pra frente na comédia dell'arte, ela acaba se tornando um pouco mais elitizada e eles acabam indo apresentar dentro dos palácios, dentro dos castelos para os nobres. E temos também a apresentação deles nas ruas com construções de palcos rudimentares. Mas a grande característica são essas carroças que eles usavam para viajar. Então, outro ponto importante, eles tinham a contratação dos atores, eles viajavam em turnê com os espetáculos, apresentavam na rua, eles tinham uma linguagem mais próxima do público, era cômico, eles estabeleciam uma comunicação maior com as pessoas que assistiam, e nós temos a inserção das mulheres dentro dos espetáculos de comédia dell'arte. Outra coisa bem importante é que eles reuniam as pessoas para apresentar e a cidade inteira vinha para assistir e fazia questão de contribuir ao final do espetáculo. Você já deve ter visto que existe uma prática que é passar o chapéu quando você apresenta teatro de rua. Essa prática de passar o chapéu surge nesse movimento da comédia dell'arte porque não tinha-se como pagar a entrada para assistir o espetáculo porque ele era feito na rua, a céu aberto, então todos tinham acesso. Então, ao final, eles passavam o chapéu e as pessoas faziam pequenas doações para contribuir com o trabalho dos atores. E as pessoas faziam questão de contribuir. E eles, então, criam essa prática de passar o chapéu para ter o dinheiro para poder continuar suas viagens, para comprar os mantimentos, os alimentos, certo? Outra coisa. Como eu falei, é um gênero extremamente popular, com vários grupos se apresentando pela Europa inteira. Então, eles acabam determinando que a comédia dell'arte vai trabalhar com personagens tipo. Esses personagens, eles serão encontrados em qualquer grupo de comédia dell'arte. Qualquer grupo de comédia dell'arte sempre vai ter as mesmas personagens, em histórias diferentes. Outra característica, já que nós estamos trabalhando com personagens tipo, vamos facilitar a comunicação, o entendimento de quem é essa personagem, através da utilização de máscaras. Então eles retomam o trabalho de usar máscara para as apresentações. Diferente do teatro grego, elas eram meia máscaras, que pegavam do nariz para cima. Elas sempre eram muito parecidas, muito iguais, para comunicar bem quem era qual personagem. E eles eram chamados pelos mesmos nomes. Então nós vamos ter Arlequim, sempre vai ter em todos os grupos, o Capitano vai ter em todos os grupos, o Avarento, Cleanto, Isabela, sempre vão ter as mesmas personagens apresentadas por máscaras nos atores para comunicar essa personagem dentro dessa história que é diferente. As histórias mudavam, as personagens não. A temática sempre girava em torno do mocinho apaixonado que conhece a mocinha, eles se apaixonam, querem ficar juntos, mas as famílias têm algum problema, são rivais ou não têm dinheiro suficiente. Sempre gira um problema na família que impede o casal de ficar junto, e os criados são os responsáveis por fazer a costura da trama
a comicidade do espetáculo e concluir a peça com o casal junto no final. Então, esse é o tema central dos espetáculos de comédia dell'arte, tá? Outro ponto importante da comédia dell'arte é que os espetáculos, eles não seguiam um texto dramático, eles eram improvisados. Então nós temos aqui a inserção da improvisação no trabalho do ator. Essa improvisação ela era muito estudada e ensaiada pelos atores antes das apresentações, porém eles tinham um roteiro com começo, meio e fim, para eles saberem o que aconteceria na história. Esse roteiro é chamado de Canovacchi. Existe uma publicação chamada As Loucuras de Isabela, que é um compilado de Canovacchis que foram encontrados na Europa, que são do período do Renascimento, e que exemplificam como eram as histórias de comédia dell'arte. Então, a partir desse Canovacchi, os atores improvisavam todo o espetáculo. E não era uma improvisação de 5 minutos, 10 minutos. Era um espetáculo de 1 hora, talvez 1h30, onde eles trabalhavam toda a improvisação. Então, o trabalho de elenco tinha que ser muito forte. Por isso, eles improvisavam o tempo todo, durante as viagens. Inclusive, eles se chamavam pelos nomes das personagens. Eles meio que abandonavam o nome verdadeiro e assumiam o nome da personagem. Não que eles viviam o tempo todo como personagem, tá? Eles sabiam diferenciar o palco, o ensaio e a vida real deles. Isso acontecia principalmente porque na comédia dell'arte nós temos esses personagens tipo e cada ator fazia uma única personagem a vida inteira. Então nós temos um grande aprofundamento no trabalho do ator. O ator ele era selecionado para um determinado papel de acordo com o seu biotipo, o seu physique de rôle, a forma como o seu corpo era, como ele interpretava, de acordo, enviado para um personagem, né, recebia um personagem de acordo com o seu físico, com a sua interpretação. Então eu não podia mudar de personagem a qualquer hora. Não, era uma personagem e eu desenvolvia essa personagem a vida inteira. Dentro desses personagens tipo, nós temos 3 classes, que são os velhos. Aí nos velhos nós temos personagens como o avarento, o arpagão, temos o capitano, nós temos os criados, aí o tão conhecido Arlequim, o Brighella, que são os criados. Nós temos também na França a Colombina, o Pierrot. E nós temos os enamorados, que são os mocinhos apaixonados. Entre os nomes mais famosos temos Cleanto, temos Isabela, que são os grandes apaixonados que vivem em busca do amor. Essa última classe dos enamorados eram os únicos atores que não usavam máscaras, porque eles viviam para o amor. Eles não tinham necessidade de se esconder atrás de uma máscara. Então quem não usava máscara eram os enamorados. Os criados e os velhos usavam máscaras. Deixa eu ver onde nós estamos agora. Vou seguir o meu roteiro. Falei das classes. O dinheiro que eles recebiam pós-apresentação, eles faziam uma divisão igualitária para todos os atores e separavam uma parte desse dinheiro e colocavam em uma caixinha, porque era uma maneira deles terem um dinheiro guardado, uma quantidade boa de dinheiro guardada, caso acontecesse algum imprevisto, caso acontecesse de algum ator ficar doente, de uma das atrizes ficar grávida, eles podiam pagar uma doula para fazer o parto, pagar um boticário para trazer um medicamento para alguém que está doente. Então eles tinham esse cuidado com os atores, com a trupe, dessa maneira. O dinheiro que saía da caixinha para tratar de alguém, para pagar alguma coisa que fosse necessidade dos atores, não era cobrada. Era um trabalho de equipe. Nós temos esse dinheiro, precisamos cuidar, vamos cuidar. Então o ator não precisava gastar o seu dinheiro com isso. Era uma forma de assistência também ao trabalho do ator. Então, vamos fazer uma recapitulação. Eles improvisavam a partir dos Canovacchis. Eram personagens tipo, eles faziam a mesma personagem a vida inteira.
para que isso ficasse mais eficaz, para que isso comunicasse melhor, eles tivessem um aprofundamento melhor no trabalho, eles começaram a usar movimentos acrobáticos, porque tinham um grande apelo cômico para a plateia. Então eles usavam muitas acrobacias, usavam malabares para compor essas personagens. Além disso, eles começaram a fazer observações em animais. Eles observavam o jeito, a postura, os movimentos de animais que fossem similares, parecidos com as suas personagens. Então, por exemplo, os criados, que eram sempre os grandes cômicos, os grandes malandros, os que tinham jogo de cintura, que enganavam todo mundo, que estavam sempre com fome, eles começaram a observar movimentos dos macacos, movimentos dos gatos. O gato pela malandragem, por ele saber lidar com as coisas, por ele nunca cair de costas, sempre cair de pé. E o macaco pela agilidade de pegar as coisas, de comer. E aí eles começaram a pesquisar o corpo desses criados a partir dos movimentos dos macacos e dos gatos. Os velhos eram personagens que tinham mais peso, geralmente muito avarentos, escondendo o que eles têm, né, gananciosos. Então o que eles pesquisavam? Animais que fossem mais pesados, mais encorpados, dentro desse aspecto de avareza. Então eles usavam ursos, usavam movimentos de urubu, peru, que são animais maiores e que, né, o urubu que fica em cima da carniça, né, o peru que tem aquele aspecto mais feio, com aquela parte assim caída, que eu não lembro o nome, que é assim do lado do bico. Então essa qualidade de movimento era para os velhos. E os enamorados, que eram os mocinhos apaixonados, eles eram inspirados em animais leves. Eles eram sempre guiados pela força do coração. Então tinha uma leveza nesse trabalho. Então eles usavam animais como o flamingo, como a garça, que tinham uma elegância na postura, que eram leves ao se mover, que tinham uma plasticidade de movimento mais rebuscada, mais clássica. Então essa era também uma forma de aprofundar o trabalho do ator. As personagens, como os grupos ficavam juntos a vida inteira, acontecia muitas vezes deles acabarem se casando, se relacionando. Então o filho do casal acabava integrando a trupe de... O filho ou a filha acabava integrando a trupe de comédia dell'arte. Quando o pai ou a mãe dessa criança já estava velha demais para fazer determinado papel, essa pessoa mudava de personagem, aí sim era permitido, porque ela já não tinha mais o físico apropriado para a personagem, ela integrava então os personagens velhos, e o filho assumia a personagem que o pai ou a mãe fazia. Então esse estudo já começava desde pequeno também. Um dos nomes mais importantes da comédia dell'arte é um comediógrafo, autor, diretor e ator, muito conhecido no meio teatral, que é chamado de Molière. O Molière, ele é francês, ele acreditava muito no poder da comédia, na comunicação da comédia, e ele decidiu levar a sua vida toda estudando e produzindo comédias. Ele acabou tendo um grande reconhecimento dentro da França, um pouquinho na Itália também, justamente pela qualidade dos seus espetáculos. O Molière já pega o finalzinho da comédia dell'arte, quando a gente está já caminhando para um barroco, para um teatro mais humanista, e ele já era convidado para apresentar nas cortes. Então não somente eles faziam espetáculos nas ruas, mas eles eram contratados para apresentar para os nobres também. O Molière, ele tem uma história bem interessante, porque a última peça que ele escreve e que ele atua se chama O Doente Imaginário. Ele fazia a personagem do doente imaginário na peça. E o que acontece? No final do espetáculo, o doente imaginário, ele morre no fim da peça. E no final do espetáculo, o Molière morreu. Ele realmente morreu. E aí quando o elenco entrou para agradecer, cadê o Molière para agradecer? E aí descobriram que ele tinha realmente falecido em cena. Não temos a certeza da causa da morte,
Muitos dizem que foi um ataque fulminante, outros dizem que foi mal súbito, enfim. Mas ele falece, ele morre em cena e pelo menos ele espera o espetáculo acabar. E aí, morreu. Além disso, o Molière, antes de morrer, ele era muito amigo de um cara chamado Racine. O Racine, ele gostava de teatro, mas ele não gostava do teatro da comédia. Ele não gostava muito do cômico. Ele e o Molière trocavam muitas informações. O Molière defendendo a causa do cômico, falando que comédia é o caminho, que é a comunicação, que é o afeto, que é isso. E o Racine, Jean Racine, dizendo, não, eu acho que dá para ir por outro caminho. E aí o que acontece? O Racine começa a reestudar a poética de Aristóteles, ele volta para o classicismo grego, ele pega os textos gregos clássicos, ele começa a traduzir, começa a estudar, ele estuda a poética, ele começa a retomar esse teatro clássico a partir desses estudos da poética de Aristóteles, isso no Renascimento. E aí ele começa a escrever espetáculos. Um deles muito famoso é chamado Fedra. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre Fedra, que é considerado um teatro mais humanista, que era dentro do que o Racine acreditava, de mostrar a realidade das pessoas, de mostrar as suas dores, a sua rotina, as suas questões pessoais no palco. Ele geralmente tinha um cunho mais dramático, ele mostrava questões pessoais, questões humanas no palco, diferente da comédia dell'arte, que, por ser pesquisada através da observação de animais, da improvisação, dos movimentos acrobáticos, dos malabares, do bufonesco, da bufonaria que tinha, do exagero, o Racine ia para o lado oposto, que era a humanização dessas personagens no palco. Aí o Racine também não usava máscaras nas suas apresentações. E aí, numa troca de correspondências, ele diz para o Molière que ele está para estrear um espetáculo. Aí o Molière pega uma de suas atrizes, chamada Marquise du Parc, e diz para Marquise, eu quero que você vá, se infiltre no grupo do Racine e descubra o que ele está fazendo, o que é esse drama humanista, o que é essa peça. Vai, descobre e me conta. A Marquise vai, o Racine não a conhece, ela acaba entrando no grupo como uma espiã, mas ela acaba se apaixonando pelo teatro humanista, pelo teatro clássico. Ela descobre que ela se afeta, o seu eu artístico, ele se torna mais completo quando ela está trabalhando com dramas humanistas, quando ela está trabalhando mais a realidade, a humanidade dessas personagens, as suas questões pessoais. E ela acaba se apaixonando por esse gênero, por essa estética, e acaba ficando no grupo do Racine. Racine gosta tanto do trabalho da Marquise du Parc que escreve Fedra para ela. Por que eu estou falando de Marquise? Porque Marquise du Parc é considerada a primeira atriz dramática da história. Porque ela fez Fedra, Racine escreve Fedra para ela interpreta essa personagem, e na cena final, onde Fedra morre, Marquise fez uma coisa inovadora para a época, que nunca tinha sido feita. Ela chorou em cena. O público se emociona, o público gosta disso, e Marquise, por chorar em cena, acaba ganhando esse título de primeira atriz dramática. E aí o Racine continua com seus dramas humanistas. Fedra e a maioria das obras do Racine são inspiradas em teatro grego. Então, em Fedra, nós vamos encontrar elementos do teatro grego. Fedra fala de Medeia, nós temos nomes voltados para os gregos, locais de atuação, cenários de atuação, remetendo à Grécia, às cidades gregas. Então, ele tem essa grande paixão pelo teatro grego. E aí, nós temos a decadência da comédia dell'arte, aí Molière morre em cena, e nós temos o grande declínio desse movimento artístico. A comédia dell'arte acontece também
na Espanha. Nós temos um comediógrafo muito importante que é chamado Lope de Vega, que eu vou falar no próximo vídeo, que faz parte do Siglo de Ouro espanhol, que é também um movimento bem importante. E o Lope de Vega ele tem uma grande função dentro da história do teatro, porque ele revisita e ressignifica a poética de Aristóteles, facilitando o entendimento das pessoas. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Então, para terminar, eu vou mostrar rapidinho, só para vocês verem, o quadro que eu tenho. Eu fiz uns desenhos para vocês entenderem mais ou menos como era, tá bom? Então, ó, aqui nós temos um exemplo de como eram essas máscaras da comédia dell'arte. Elas eram sempre iguais em todos os grupos, não mudava a forma da máscara, podia mudar o ator, tá? Mas as máscaras elas tinham um molde igual para facilitar a comunicação dessa personagem. Aí aqui nós temos a questão da improvisação, o Canovacci, corpo inspirado em animais, personagens tipo, que são os velhos, os criados e os enamorados, e as mulheres entrando em cena. Aqui nós temos um exemplo de como eram essas carroças de comédia dell'arte. Então, a maioria delas era uma carrocinha assim, não precisava ter essa chaminézinha, eu coloquei porque eu achei bonito. Tinha essa, que eles viajavam nela, né, o baú onde eles colocavam os figurinos, as máscaras, os pertences. Eles viajavam nessas carroças, eles dormiam aqui, e aí quando eles iam apresentar, eles abriam, eles faziam quase que uma desmontagem para que essa carroça virasse o palco das apresentações de comédia dell'arte. Lembrando que às vezes eles apresentavam na corte ou em palcos improvisados na rua. Nem sempre eram as carroças, mas as carroças são extremamente características. Outra coisa que eu esqueci de falar e que eu lembrei agora que eu peguei a lousa, é que os figurinos de comédia dell'arte também são extremamente característicos e importantes, porque nós temos aqui um exemplo de figurino de Arlequim, que é o criado malvado, né? Aí você vê que ele é cheio de losangos, e esses losangos muitas vezes são representados em imagens que nós pesquisamos como sendo coloridos. Os figurinos de comédia dell'arte têm essa característica de serem coloridos porque eles não tinham dinheiro para ficar arrumando os figurinos. Acontecia com o tempo das apresentações deles rasgarem, deles ficarem gastos. Então eles faziam remendos, porque era muito caro mandar fazer uma roupa naquela época. Só que nem sempre eles tinham tecidos iguais, da mesma cor, que o figurino da personagem. Então eles faziam os remendos com o tecido que tinha, com o que dava. Por isso nós temos essa característica da comédia dell'arte ter esses figurinos coloridos, ter esses figurinos remendados, principalmente o personagem do Arlequim. Uma coisinha só pra gente terminar, que esse vídeo já tá bem longo, é que nós temos nos criados de comédia dell'arte duas funções bem importantes. No início eles eram chamados de Giovannis, daí foi se resumindo para Zannis, aí Zanni virou um tipo de criado, e aí nós temos o surgimento do Arlequim e do Brighella. O Arlequim é o criado malvado, trapaceiro, que faz as tramas, que tá sempre com fome, que quer só ganhar dinheiro. E nós temos o Brighella, que é o criado mais tolo, mais inocente, mais burrinho, que cai nas armações do Arlequim. Por que eu tô falando do Brighella e do Arlequim? Porque vamos colocar entre aspas, o malvado e o burrinho, o inocente, eles que vão dar origem a muito trabalho de clown, a muito trabalho de palhaço. Quem estuda clown, a arte do palhaço, da palhaçaria, sabe que existe o clown Augusto e o clown branco, que eles derivam desses criados da comédia dell'arte. Nós temos muitas referências televisivas, inclusive, onde nós temos uma dupla cômica, onde tem um que é mais esperto e malvado, e outro que é mais inocente e, vamos pôr entre aspas, burro, que cai sempre nas trapaças do malvado. Então o Arlequim e o Brighella também são importantes por causa disso, ok?
Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Eu sei que ele ficou um pouquinho longo, mas eu realmente gosto bastante da comédia dell'arte e tem muita informação importante por ser um gênero de extrema importância e fundamental para a história do teatro. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o Siglo de Oro espanhol, vamos falar sobre Lope de Vega e o livro Arte Nuevo de Hacer Comédia. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo, se cuidem. Gratidão.